Que é isso que nós vamos buscar hoje das mãos do Pai, todas juntas, a bênção sobre o nosso casamento. Dia 7, segunda-feira, eu fechei 21 anos de casada. O som tá bom, meninas? Tá perfeito. Então, eu me chamo Michele Papastefano, é um nome grego, bem grego aí. Papastefano significa Padre Estéfanos. Stéphanos significa coroado, Estevão. E esse Padre Stéphanos, ele existiu, ele é o meu bisavô, ele foi padre da Igreja Ortodoxa na ilha de Rhodes, na Grécia, e em épocas de guerra ele morreu protegendo o povo que estava dentro da igreja. E por isso, né, a família pôs no meu avô esse sobrenome. Na verdade, a nossa linhagem é Angelides, que são os angelicais, né? Ângelo. Vocês devem estar já acostumada com essas palavras, principalmente quem estuda a Bíblia. Então, meu nome é Michele Papastefano, tenho origem paterna grega, né? Quando eu estava no Brasil, que eu nasci no Brasil, com 5 anos de idade, eu fui embora para a Grécia com os meus pais, avós, tios, toda essa parte da família do meu pai, fui criada na Grécia. Toda a minha escolaridade na Grécia, né? E bom, ali eu aprendi nas escolas gregas ter um espírito mais crítico, mais de busca de conhecimento, mais de perguntas. E tem hora que tá bom, tem hora que não dá muito bom, e aqui está a Michele, tá bom? Tenho sim uma boa parte de brasileira em mim, mas como eu fui criada na Grécia, muitas pessoas vêem várias características como essa, de movimentar os braços, de ser falante, de dar risada no meio do assunto. Vocês vão me ver, minhas mentoradas aqui já são acostumadas comigo, faz parte. Quando vocês forem lá para a Grécia passear, vocês vão lembrar da Michele que vocês estão conhecendo aqui hoje. Bom, por permissão de Deus, eu já faz 3 anos que eu mentoro mulheres, eu tenho a mentoria Pérola, aqui estão as minhas mentoradas penduradinhas aqui, guardadas no meu coração, cada vida, cada história, cada mulher, trazendo para elas, né, um momento de elas se conhecerem. Eu não sei se, por exemplo, vocês se conhecem, se você sabe, se você é extrovertido, introvertido, isso muda muita coisa no seu dia a dia, tá? O autoconhecimento, para mim, ele me ajudou na minha vida bastante, então eu não descarto ele hoje. E vocês vão ver que nós vamos falar da Bíblia, e eu vou trazer um pouco de autoconhecimento, porque tem alguns perrengues do dia a dia no casamento que é simplesmente a falta do autoconhecimento. Por exemplo, esse pequeno detalhe: eu sou extrovertida, o Alexandre é introvertido. Ele leva o nosso estilo de relacionamento para um nível que, sem esse conhecimento, muitas vezes eu me sentia que eu estava ficando de escanteio e que ele não curtia a minha presença. Mas quando eu adquiri esse conhecimento, o que que é um extrovertido, o que que é um introvertido, isso deu uma arrumadinha ali, tá, no nosso casamento. Então, vocês vão ver que eu vou trazer, sim, a Bíblia, ela é o farol. E um pouco do conhecimento que eu tenho nesses 3 anos, né, já mentorando, já entregando conhecimento, e estive do lado de muitas mulheres, ouvi muitos casamentos, muitos relacionamentos, então a gente consegue aqui trazer para vocês um conteúdo. Tá bom, lindas? E tem coisas que é simples. Essa parte do extrovertido, introvertido é tão simples, mas pode causar dores profundas, tá? Então, no decorrer, a gente vai conversando, mas nós vamos começar pelas escrituras. Então, vamos abrir primeiro, talvez vocês já fizeram isso, mas eu preciso começar ali para a gente poder entender. Gênesis 2, no verso 15. Eu estou com a Nova Almeida atualizada, tá? Mas tem outras Bíblias aqui. Essa e tem também a King James. Então, se alguém tem que está escrito diferente da minha, tá? É porque eu estou com uma outra Bíblia, mas acredito que a gente não vai sair do sentido. Quando a gente vê Gênesis capítulo 2, verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim. Isso também é um outro assunto, né? Aí agora nós vamos então observar o nosso homem. A gente vai olhar para o nosso esposo, né? Que é bem complicado nós aqui nesse corpo feminino compreender o masculino, para cultivar e guardar.
Então, eu acredito que algumas de vocês já fez, outras não. Quem não fez, põe isso daí bem forte na Bíblia de vocês. Esse é o papel do nosso maridão, tá? Esse é o papel do maridão. Cultivar e guardar. Então, se ele pôs num jardim, ele tinha que cultivar ali dentro do jardim, ele tinha que guardar o jardim. Então, ele foi posto no local para fazer duas coisas. Guardar, todo mundo sabe o que que é, né? É proteger, é pro mal, né? Você guarda algo se não tem mal nenhum em volta daquilo? Você só guarda se tem um mal, se tem um perigo, se tem algo que pode acontecer de ruim. Caso ao contrário, você não guarda. Então, se ele tinha que guardar, é porque existia o mal e ele precisa guardar. E outra, não é Deus o guardou, ele precisava guardar. Tá? Então, a gente começando ali, eu não sei se vocês sentiram um pouquinho do peso da responsabilidade sobre o masculino agora. Deu para sentir um pouquinho do que é o papel deles, como que pesa isso sobre eles, né? E cultivar, tudo que você cultiva cresce. Só que você pode cultivar espinho, cresce, cresce. Você pode cultivar veneno, cresce. E você pode cultivar maçãs, peras, laranjas, né? Então, tudo que você cultiva cresce. Agora, o que você está cultivando? Então, guarda isso aí no cantinho da mente. Duas coisas para o maridão, né? Agora, quando a gente olha lá em 2:18, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Tá diferente na Bíblia de vocês? Quando tiver, vocês me avisam aqui, né? Para não dar um descompasse aqui com vocês, se vocês acharem esquisito. Tá? Pode cortar eu, Giane, tá? Se tiver o verso diferente por qualquer motivo, tá bom? Então vamos lá, gente. A auxiliadora, agora eu gostaria de perguntar. Ela lidera? Se você for contratada por uma empresa para ser auxiliadora de alguém que guarda e cultiva, então no que você vai auxiliar a pessoa? Em guardar e cultivar. Está bem definido? Está bem definido. Você vai guardar e cultivar no lugar da outra pessoa? Aqui está dizendo auxiliadora. E é lindo, né? Que seja semelhante a ele. Então, aqui já derruba aquela parte confusa sobre a submissão, né? Aqui já acabou com a bagunça da submissão, né? Já acabou. Aqui mesmo fecha, a conta fecha, já está tudo explicadinho. Agora, auxiliar alguém, gente, pode parecer, né, que é fácil de se fazer, mas nem sempre, por conta das ideias, da criação de várias coisas. E agora eu quero ir em Gênesis 2:24, para a gente ver um detalhe que pode atrapalhar esse, porque nós vamos falar mais da mulher, né, aqui, né, pode atrapalhar esse auxiliar. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une sua mulher, tornando seus dois uma só carne. Então a gente deixa o pai e a mãe, mas não tem que honrar pai e a mãe, porque tem que honrar lá que é a promessa com mandamento. Quando errar no português, vocês não ligam, tá, meninas? Vocês vão me perdoando. Vai exercendo aí o perdão e o amor de Cristo comigo quando eu errar no português, tá? E se eu errar também no texto bíblico, é assim comigo. Mas a gente não sai do que nós estamos aqui. Então, por que que eu tenho que deixar em Gênesis, mas eu tenho que honrar? Deixar como? Eu nunca mais visito, eu abandono, eu não ouço as necessidades deles, não atendo as necessidades deles quando eles estão idosos? Não, gente. E agora nós vamos entrar um pouquinho em autoconhecimento para a gente poder compreender isso daqui, tá? Quando nós estamos sendo criados por uma mamãe e um papai, querendo ou não, essa mamãe e esse papai, ele tem para nos entregar tudo que ele recebeu, a não ser que ele adquira conhecimento. Então, a Michele, isso aconteceu na minha vida, tá? A minha mãe e meu pai foram limitados, tanto é que o meu lar foi desestruturado, é desestruturado até o dia de hoje. Tá? Eles já são idosos, mas permanece desestruturado. E eu não tenho vergonha de falar, porque o que é, é.
através de médicos, o meu pai é um narcisista. Tá bom? Então, para quem entende o que é um narcisista, já compreendeu, né, no que tipo de lar eu fui criado. Só que eu fui atrás do conhecimento, porque eu percebi que só casar e só ter filho não era suficiente para ter um lar, para ter uma família. Quando Isaías tinha 1 aninho, um bebê tão fofo, com os olhos azul dele, fofinho, bonzinho, não chorava, comia de tudo, dormia bem, eu me perdi numa depressão profunda. E um menino que já falava frases inteiras ficou com uma chupeta na boca e eu dormia de 2 a 5 horas por dia. Até o dia que, olhando para a parede, eu falei, Michele, um dia talvez as pessoas vão dizer, coitada daquela irmã, ela está fechada numa clínica, ela só vive à base de remédios fortes, né? Mas também, se você sarar, quem vai viver com a Michele bem é você. Olhando para a parede, o berço atrás, eu não saía de perto da criança, o berço atrás de mim, eu olhava para a parede vazia e eu fiz esse pensamento. Eu falei, vamos então cuidar da Michele, porque a maior beneficiada é você. O máximo que as pessoas vão dizer é coitada daquela irmã. E você vai estar lá sozinha numa clínica ou cheia de remédios. Aí eu tirei a chupetinha, tirei ele do berço e ali começou minha trajetória de autoconhecimento. Eu estava com insônia, eu lia livros. Como Deus, ele é bom e ele sabe o que ele faz. Na minha frente, uma irmã, organista também da mesma comum que eu, e ela era coordenadora de escola, e ela tinha condição financeira, ela trazia 5 para 10 livros por semana, de educação de filhos, de casamento, de o interior do ser humano, psicologia, e eu mergulhei. Né, e não para, até o dia de hoje. Então, o que que acontece? O que que aconteceu no mergulho da Michele? Eu deixei pai e mãe, eu honro eles crescendo, mas eu deixei de carregar a dor deles. Eu deixei de repetir o que eles me ensinaram, né? Então, é um trabalho, muitas vezes, que precisa até de uma terapia para que isso ocorra. Para que a gente possa, não sei se vocês ouviram falar, tratar da nossa criança interior, a qual vai permanecer dentro de nós, mas para que possamos assumir a mulher adulta que somos hoje. Eu era mãe de uma criança, depois fui mãe da Gabriela, 21 anos de casamento. Isso são posições para uma Michele adulta e não para uma Michele criança ferida, tá? Então, é isso aqui, isso daqui é o que acontece na maior parte dos casamentos. Vem com a mala para dentro do casamento. A mala de quem? A mala dos papais, não era sua. Tudo que aconteceu com o papai e com a mamãe foi deles, foi o que eles deram conta, foi o conhecimento que eles tiveram, eles deram o seu melhor. Nenhum ser humano nasce e fala, eu quero dar ruim. Tá com a chupetinha, com a fraldinha e fala assim, mas eu quero dar ruim. Eu quero aprontar, eu não quero prestar como pai, não quero prestar como mãe, eu quero errar com os meus filhos. Nenhuma mãe gestante, ela fala, eu quero machucar a criança que vai vir. Não existe isso, gente. Então, quando feriu, era feridas da própria pessoa ali. Vocês já cansaram de ouvir essa frase? Pessoas feridas ferem, né? Mas, quando a gente olha para as escrituras, quem cura todas as nossas feridas e enfermidades, tudo que nós temos, quem pode curar e ressignificar vidas? Porque quando Cristo curava um cego, ele ressignificava a vida daquele cego, todinha perante a sociedade. Ele ressignificava a história inteira diante da sociedade. Então, quem tem esse poder? É Cristo. Né? Ai, Miquel, então por que que a gente não dá conta? É ego. É nós mesmo. É nós mesmo. É nós mesmo. Entendeu? Deixa quieto, não dá outra aula aqui, porque que a gente não consegue, tá? Então, gravem isso. Se tem algo machucando, precisa olhar. E talvez sozinha você não consiga. Precisa de uma terapeuta para te ajudar para ver. Você fez 2 Gênesis 24? Os homens são mais difíceis de ir para uma terapia, tá? Não que eles não precisem, eles são seres humanos, eles foram feridos, e eles tiveram com a mamãe e papai. Nós vimos aqui que o peso sobre eles é duplo, a liderança está ali, nós auxiliamos, né? Nós ajudamos para que dê bom, mas quem
parte, faz tudo, é eles. E eu não sei se vocês, né, já passaram por isso. Eu sou primeira filha, né? Então tudo assim tinha que ser muito certinho. Ver o marido errar. Vocês aguentam ver o marido errar? Vocês sabem a resposta. Da agonia. Da agonia. Só que ele não nasceu marido, gente. Ele não nasceu marido, ele não tem cursinho, tinha que ter. Para mim tinha que ter. Cursinho antes de casar, né? Nas igrejas principalmente. Por exemplo, gente, um momento desse tinha que ocorrer antes de um casamento. Né, Jane? Concorda aí, né? Antes de um casamento. Mas, tá bom, gente, aconteceu agora para nós, né? E nós vamos fazer valer a pena. Então, ver o marido errar para que ele possa aprender a ser o líder que protege, que cultiva, faz parte dessa mulher auxiliadora. Por quê? Nós não aprendemos só acertando, isso não existe. Isso não existe. Todas as pessoas de grande sucesso na vida, aquilo que teve sucesso, que fez fama, ele precisou ser testado muitas vezes, ser feito, deu errado, deu fracasso, caiu, levantou e daí acertou, né? Então, maravilhosas, esse detalhe de deixar eles, eu concordo com vocês que é difícil, mas põe também anotadinho em algum canto que a partir do momento que você deixar, você vai recuar para a posição que Deus te pôs, auxiliadora, tá? Auxiliadora. E ali você vai abrir espaço. Enquanto você não abrir espaço, fica complicado. Você vai abrir espaço para ele liderar a proteção e o cultivo. E aí ele vai proteger o lar, tanto fechando as janelas da casa, as portas na hora de dormir, porque tem ladrão no Brasil, correto? Aí ele protege com senhas as contas bancárias da família. E aí, devagarzinho, ele vai assumir o sacerdócio e vai proteger a família do adversário, trazendo para ela o evangelho, fazendo que Cristo seja a própria cabeça dele. Bom, então o nosso esposo, ele tem muitos papéis para desempenhar, ele tem que pensar nas finanças, ele tem que pensar na própria proteção em si, né? E aí o lado espiritual, ele é o sacerdote. Nós podemos ser lá, Miriam, a profetisa, né? Nós podemos ser sapatinho de fogo dentro de casa. Eita, só vê bênção, só profetiza bênção. Mulher positiva, alegre, contente, você pode ser, mas o sacerdócio é dele, né? E nós vamos enxergar daqui um pouquinho que muitas de nós temos esposo indo para a igreja, mas eles ainda não estão convertidos, né? Entre convertido e para a igreja são duas coisas totalmente diferentes, e a conversão é pelo Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. Então, né, vamos ver cada coisinha, né, cada coisinha no seu devido lugar. Então vamos lá, vamos ver. Que para a Miquela não se perder, que a Miquela ela começa, sabe? Eu tenho muito assunto, e aí eu fiz até um esqueminha aqui, mas eu quero se perder aqui. Vamos lá. Então vamos dar uma olhadinha agora em Marcos 10:8. Quero mostrar para vocês uma coisa. Vocês vão falar, Miquela, mas parece tão facinho, mas o que está acontecendo com os casamentos? E tá tudo, né? Um a cada três evangélicos, não faz diferença mais. O que está acontecendo? Vamos ver Marcos 10:8. Todas essas partes, depois vocês podem ler inteiro, tem mais conteúdo ali, tá? E depois que vocês um pouquinho trabalharam aqui comigo, o resto do conteúdo vai ficar fácil. Vamos lá. Tornando-se dois uma carne só, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bem por cima, dá uma pincelada? Rapidinho. Da onde foi, gente, que Deus fez a mulher? Ele pegou outro pedaço de barro, pegou uma pedra dura, ou pegou um osso duro de roer para fazer? Bom, ele pegou um osso, né? Ele pegou um osso, né, Giane? A costela. É duro, será, de roer? Ele fez do homem. Então é um só. O Criador sabe o que ele fez, é um só.
né? Agora, esse um só, gente, a gente consegue vivenciar esse um só pelo Espírito Santo. Porque o nosso ego, a nossa natureza caída, ela sempre vai distanciar nós de nós mesmos, do nosso esposo, dos nossos filhos, da nossa amiga, de tudo. Então, esse um só é o Espírito Santo fazendo. Porque nós somos duros de coração. Quer ver? É onde escreve, só um segundo aqui para a gente achar. Ali, no mesmo Marcos 5. Mas Jesus lhes disse, depois vocês lêem, gente, é bem bonito essa parte que está em Marcos. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito lá, sabe, de dar uma carta de divórcio, de repúdio. Então, Deus deixa bem claro, é dureza do coração nosso. Não era para separar, gente, não era para ter separação, momento nenhum. E a gente, quando a gente olha para o Jardim do Éden, lá os dois juntos, quantas mulheres Deus deu para Adão? Ele não tinha capacidade de criar 1.000, que nem Salomão? Não podia. Deus não conseguia. 2, 3. Sara foi lá, deu Agar para Abraão. Ela esqueceu que Adão teve Eva. Ela não esqueceu, mas se bagunçou, a gente se bagunça, a gente perdoa ela perdoa nós, está tudo certo. Mas, que até o dia de hoje, né? É míssil voando para cá, é míssil voando para lá. Eu não sei o que acontece lá naquele Oriente, acontece. Né? Então, nós, na nossa dureza do coração, nós podemos gerar consequências para gerações. Tá? Nós podemos machucar gerações. Isso é dureza do coração. Ai, Miquele, o que a gente faz com o coração? Provérbios 4, 23. Gente, é muito bonito Provérbios 4, 23. Vamos ver juntos aqui, ó. Ai, eu tô na frente de vocês, sabe por quê que eu fiz? Eu enchei minha Bíblia, ó, que bonitinho. Aí eu sou rápida. Eu acho rapidinho, rapidinho eu acho. Mas vocês anotam no papel, tá? Fica aqui comigo. Tem uma linda Drita pondo até os versos aqui, né, para nós. Maravilhoso. Gente, esse grupo tá chique demais. Então a gente vai lá em Provérbios 4, 23 e diz assim: de tudo o que se deve guardar, quer dizer, de tudo que você deve guardar. Quem que guarda mesmo, gente? O homem, mas a mulher ajuda. Ela guarda também, né? Ela não lidera aquela proteção, aquele guardar, mas ela está ali fazendo junto. Então vamos lá? Guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quer dizer, se eu não guardar, eu contamino, eu estrago, eu fecho, eu bloqueio a fonte da vida. Se não tem vida, tem morte. E eu gostaria que vocês fizessem como exercício de procurar todos os pontos que fala do coração do homem na Bíblia. Isso vai trazer para vocês um conhecimento da nossa própria natureza muito grande, tá? É muito bonito fazer isso, para vocês verem como a gente pode se perder 100% e como o Espírito Santo pode trabalhar esse coração para que haja vida nele, né? Então, se o coração está duro, ele já não foi guardado, né? Já entrou o mal, já entrou o ego, já entrou os seus próprios desejos carnais, né? Ali, e se ela morresse ou algo acontecesse e Abraão ficasse sem descendente, ou se Abraão morresse e não tivesse um homem também para cuidar dela, acontecem muitas coisas ali, né? Com Sara. Então, era ela interferindo no plano, mesmo que já havia uma promessa. Ela traz uma outra mulher para o esposo dela. Então, tem vezes que a gente interfere na história da nossa família e o que a gente faz não dá bom. Não dá bom, né? Quem está lá no Mulheres de Oração tá vendo, nós estamos vendo mulher por mulher. Mas, Miquel, eu vou acertar sempre? Não. 21 anos de casada eu tenho, errei bastante, provavelmente vou continuar errando.
Mas se a gente não deixar dos pés de Cristo, ele vai trabalhar esse nosso coração para que possa ser restaurado, para que Deus guarde a nossa geração, né? Para que a nossa geração cresça também, né? Vendo o que ela precisa ver. Deixa eu ver que a Sara pôs aqui. Exato, exato. Eu não sei se vocês já perceberam, afeta o próprio coração físico até, né? Quando você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão, ele pode acelerar, ele pode ficar meio mole, dar uma tontura, dar um aperto, né? Então, meninas, dá palpitações, né? Então pode. As nossas decisões, ela tem emoção por trás. As mentoradas aprendem isso bastante comigo, tá? Nenhuma decisão é lógica. Quem dera fosse uma estava salvo. É tudo emocional. Mesmo que seja subconsciente, e aí você fala, não, é lógico, é lógico nada, gente. É lógico nada, e por isso que precisamos conhecer, compreender, trabalhar o nosso eu. Não tem nada de errado fazer uma terapia, não tem nada de errado a gente observar que não tenho conhecimento, não teve nada de errado na vida da Michele falar não tenho conhecimento de casamento, não tenho exemplo, não sei da onde tirar, não sei o que é ser esposa, não sei o que é ser mãe. Teve nada de errado. Olha a Michele aqui hoje, tá? Amanhã é vocês. Temos também, gente, 1 João 4:8, a carta, né, de 1 João, nós fizemos também no grupo, né, meninas? E a gente vê ele aqui falando, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vocês conseguem imaginar uma pessoa com coração duro se ela tem Deus e se ele é o amor e se ela ama e aconteceu aquilo lá de Provérbios de guardar o coração? Vocês conseguem imaginar ela com coração duro? Eu não. Aí Marcos, aquela parte que nós lemos de Marcos que Jesus falou, eu já não vejo acontecendo dentro daquele casal. Vocês concordam comigo? Eu não vejo. Porque daí esse coração, ele está sendo trabalhado. Ele vai, inclusive, né, a Jane trouxe tão lindo para as minhas mentoradas, ele vai ter o fruto do Espírito Santo. Então, como que ele vai endurecer com o Espírito Santo ali? Ele pode até, ó, ser espremido, aí sai lágrima aqui, ó. Aquelas angústias que você não sabe nem o que que você ora, você só chora. É Deus trabalhando no nosso coração, para o nosso bem. A angústia faz bem. Mas Paulo diz: nem a angústia nos separará do amor de Cristo. E olha que tem angústia que parece loucura, que a nossa mente não vai dar conta. Parece que os neurônios doidou, não conecta um com o outro. Mas não temos a promessa da angústia nos matar. Eu digo para vocês de fiel testemunho da minha própria pessoa, que também não me enlouqueceu, mas me ajudou a crescer na palavra de Deus. Trabalhou o que precisava ser trabalhado. Gente, aqui tem descendência de grego, o negócio é feio, feio. Fala para o Espírito Santo, cuida, cuida, não deixa não, deixa não, deixa sozinho não. Ai, meninas, tudo ok até aqui? Combinamos, deu para perceber que se então nós estamos vendo um casal chegando a um divórcio, então aquele coração é duro, não está aberto para o Espírito Santo, não está sendo trabalhado, esse amor que é agape em grego, que é o amor incondicional, Cristo ele é um amor que nós só vamos conhecer na sua plenitude no corpo glorificado. As irmãs me corrigem aí, elas estão mais tempo estudando Bíblia do que eu. Não dá para a gente, nessa nossa mente humana, lutando, né, no nosso dia a dia, a gente captar essa agape, esse amor Cristo, esse aqui, ó. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse amor, gente, não é esse fofinho que eu amo a Jane de estar vendo o rostinho dela aqui. Estou feliz de ver a Lucimar conosco, ver a Silva e ver a Vera, ver a Adri. Não é isso, é muito mais profundo.
Nós só vamos compreender do que se trata no corpo glorificado 100%. Mas Deus, à medida que vamos crescendo espiritualmente, Ele vai fazendo nós provar cada vez mais. E ali vai encaixando esse papel de mulher, né, da esposa, do esposo, através desse amor, através de Deus, do Espírito Santo habitando dentro de nós. É um trabalho deles em nós. Mas se eu endureço meu coração e não quero, se a fonte da onde eu bebo água é esse mundo de hoje, vai dar ruim. Porque o terninho dos homens de hoje é 100% afeminado. E quando começou tudo isso, ninguém percebeu. Mulher tem que ter cintura. Bota um cintinho, meu amor. Mulher tem que ter cintura. Se você botar um vestidinho e ficar largão, pode botar um cintinho ali. Mulher tem que ter cintura marcada. Feminino, feminino. Homem, ficar vácuo, não consegue mais nem dar glória. Não consegue, gente. Eu tenho medo dele dar muita glória, estourar alguma coisa ali. É o que o mundo trouxe. Ele começou faz mais de 100 anos. Faz mais de 100 anos que ele veio pingadinho. Até os tecidos do terno mudou. Porque os ternos eram de um tecido grosso, pesado. Façam uma pesquisa, meninas. Façam sozinhas uma pesquisa. Como eram os ternos uns 100 anos atrás? Ou um pouco menos. Ombros. Por que ombros largos? Porque esse tinha uma ombreira aqui. Era um negócio até quadradão. Por quê? Porque é eu que carrego o peso. Eu sou o homem da casa. Eu sou o patriarca. Agora, eles ficam assim. Não vai carregar nada. Até biquinho faz. Vai falar francês. Vai falar francês. Vai. Entendeu? Menina, a gente ri, mas é seríssimo. Seríssimo você pegar um homem e fechar ele quando ele olha, porque ele tem o feminino dentro dele, que é o acolher. E aí ele olha para um espelho, ele olha para uma sociedade aonde ele não encaixa se ele for o homem da casa, ele só encaixa se ele for colhendo, passivo, calmo, né? E tudo isso foi. E a mulher, o que que aconteceu com ela? Ela tem que ser. Detesto essa palavra, vai ficar gravado. Sei lá o que eles vão fazer comigo com essa gravação. É empoderada. Detesto essa palavra. De que poder que você vai ser empoderada? Porque não tá a palavra na Bíblia. De qual poder, então, que a gente vai ser empoderado? Do mundo? Do mundo. Não é possível. Porque não tá aqui. Aqui nós somos auxiliadoras, a gente não é empoderada. A gente não lidera nada. Você pode até ser uma líder na empresa que você trabalha. Quando você entra dentro de casa, você não é mais a gerente da empresa. Você é esposa, você é mãe. Dói, né, meninas? Eu não sei. Tem hora que eu faço as piadas até para aliviar, porque dói. Dói ver o que vem acontecendo com a sociedade e poucos falam. A gente, né, fica muito conteúdo, muitas vezes na internet, desnecessário. Poucos falam. E se você falar, se apanha, é derrubado o algoritmo, você não consegue acessar ninguém. Eu já fiz, tá, Adri? Eu já fiz conteúdo desse tipo, o algoritmo não entregou. Ele não entregou. Aí eu perguntei para amigas, elas não apareciam o meu story, entendeu? E aí vai, mas começa da roupa, o que nós assistimos. Ah, delícias! Quem aqui tem Netflix vai fazer economia daqui para frente, que vai tirar a assinatura da Netflix, né? Eu vou explicar para vocês. Quando vocês abrem 1 Coríntios 7, quem aqui imagina que teve aquela paixão pelo marido quando eu dou risada hoje, mas eu chorei o dia que eu descobri. Não, imagina, Michele, eu me apaixonei perdidamente quando eu vi o meu gato. Aí você vai lá no Netflix e assiste uma comédia romântica e acha ela maravilhosa. Deixa eu te contar uma coisa. Mentira, mentira, mentira.
Mentira sobre mentira, o pai da mentira, distorcendo a mentalidade. Você escolheu seu esposo e ele te escolheu baseado no que você foi criada, nas dores, em detalhes da sua infância. Sinto muito. Ah, eu não gosto disso no marido. Sério? Ele faz igual a minha mãe. Ai, pois é, né? Você sabia que seu inconsciente fez a escolha certinho? Porque só tinha padrão da sua mamãe e do seu papai. Não era Hollywood. Era vida real acontecendo. E como que eu escapo disso, Michele? Você tinha que ter feito terapia antes de casar. Você não fez? Eu também não fiz, tá, gente? Eu também não fiz. Ah, Michele, mas pra mim foi a palavra, foi isso, foi aquilo. Eu não tô contra nada. Mas sabe os perrengues que você tem hoje? Foi a escolha daquele dia. E não foi Netflix. Apesar que eu não vou falar que, eu não vou falar muito mal da Netflix, né? Porque esses dias uma mentorada minha falou que ia fazer Michele Flix. Eu falei, que história é essa? Aí ela falou pra mim, eu vou maratonar suas lives no seu Instagram. Eu falei, gostei. Agora gostei. Netflix não tem. Então, quando você está cheia, e eu falo cheia, e talvez não é você, então vou falar quando uma mulher, que talvez nesse grupo não tem nenhuma, que geralmente quem vem atrás do conhecimento não está nesse estado, mas quando as mulheres estão carregadas de conteúdo mentiroso, que está trabalhando a sua mente sobre o que é um relacionamento, e hoje, se vocês olharem os filmes, se vocês olharem até desenho e etc., é sujo demais, não dá, não dá, porque o adultério pode e tudo pode. Tudo pode. Minha filha me chamou para assistir um adendo. Eu amo adendo. Minha filha me chamou para assistir Malvado Favorito. Eu acho que esse é o nome em português. 5, 6, sei lá, 7, 3, 4, nem sei qual que era. Depois, se vocês têm criança, se ela assistiu, observem um detalhe que acontece ali. Eu sou crítica, tá, gente? Minhas crianças aqui não conseguem assistir nada, que eu acabo com a graça deles. A gente não tem stream nenhum, o negócio aqui fica chato comigo. Vocês não vão nem querer ser minha amiga depois disso, né? Ai, eu queria trazer elas para a mentoria, Giane, já era. Não vem não, não vem não para a mentoria, pera, depois uma dessa. Mas vamos lá. Ele faz um plano de resgate de não sei o que lá, era um bichinho, era um... Eu não sei o que que era. Com a filha do vizinho. Só que a filha do vizinho, que era criança, não avisou a mamãe e o papai, que vai com o malvado lá, que tem um nome também, que eu não lembro, gente, é, fazer o resgate. Alguém já assistiu? Alguém já viu? Põe um joinha aqui para eu ver se alguém. Aí eu falei para minha filha, eu falei, meu amor, por que que a menina não avisou a mamãe e o papai dela que ela ia para um outro ambiente com um homem adulto e ela viu esse outro homem vizinho como herói dela? Está errado, só que está no desenho. E todas as crianças assistiram. E agora a moda é essa: você não vê um desenho, você não vê um filme aonde o herói se apaixona por uma mulher. Ele salva crianças. Ele é herói de crianças. Dá nojo, gente. E vai ficar pior, tá? E vai ficar pior. E nós precisamos abrir os olhos dos nossos filhos e precisamos ter os olhos abertos através da palavra. Eu falo para as minhas mentoradas, nós não somos latão de lixo. Então, você pode relaxar assistindo alguma coisa, mas você não é latão de lixo. Então, se todo padrão de relacionamento seu é baseado no que você assistiu, você está muito frustrada. Desculpa de novo. Se uma mulher, né, de ter essa mania no Instagram de usar você, mas aqui pode ser que não tenha nenhuma mulher assim. Mas se uma mulher, o padrão dela todinho sobre relacionamento, ele está baseado nesse mundo de hoje e no que a mídia diz hoje, dá uma olhada lá quem você segue, né? Eu tinha mentorados que seguia uma que ensinava a língua portuguesa, bem legal ela. Só que o que aconteceu com o casamento dela? Aí, Michele, mas você sabe o que acontece? Eu não ligo pro casamento dela, eu tô aprendendo aquilo outro. Só que você tá aprendendo, meu amor, seu cérebro tá aprendendo o tempo inteiro. Sabe aquele cultivar a semente? Se é espinho, vai dar espinho, sinto muito. Pega uma outra pessoa para te ensinar português.
Procure, não tem outro, na mídia não tem outro. Ela tem 2 milhões de seguidores. E daí? Seja a única que não vai ser a seguidora dela. Porque a arrogância dela te ensina, porque o que ela fez com o casamento dela, tudo te ensina. Ela é sua professora. Vai dar ruim, né? Não vai dar para pôr uma gravação dessa exposta, não, gente. Mas é a verdade. Eu quero que alguém venha me mostrar o caminho oposto. E eu confesso, gente, que eu vou voltar atrás. Se alguém provar para mim, principalmente na neurociência, que prova como nós somos educados o tempo todo, aí então eu volto atrás. Porque daí é fácil eu voltar para trás, é fácil. Eu ponho Netflix, tá tudo bem. Eu tenho o dinheirinho do Netflix. Eu ia fazer minha unha, né? Mas tá bom. Olha, não deu para fazer. Podia pagar alguém para fazer. Mas depois Netflix, por caso. Amores, quer tomar uma água? Alguém quer ir até o toalete? Que agora nós vamos entrar e nós vamos falar da intimidade do casal, porque Paulo deixou aqui para nós em 1 Coríntios. Alguém quer ir ao toalete? Quer 5 minutos? Põe um joinha aqui, a gente já sabe, a gente faz 5 minutos de pausa aqui. Se não, eu continuo. Bora. Resolveu. Que foi, Jane? Vamos embora, tá uma delícia. Vamos embora? Ninguém vai pro toalete aqui, não? Então, tá bom. Então, embora, gente. Quando a gente começa aqui, então, eu vou ler ele todo, tá? 1 Coríntios 7, nós vamos fazer todo juntinhas aqui. Ele é fácil de compreensão, talvez algumas de vocês já fizeram, mas vamos junto com a Michele também, mais uma vez. Paulo, ele tinha Instagram, e aí ele fez uma caixinha de pergunta, e Coríntios fez um monte de pergunta para ele, né? E essa daqui ele está respondendo uma das caixinhas de perguntas. Eu aprendi isso com o Anderson, eu achei o máximo. Então, esse número 7 aqui, engraçado que é o 7, né? Ele também é a resposta sobre casamento. Vamos ver o que está acontecendo ali. Eu não sei se todas conhecem o contexto de Coríntios. Coríntios, ele era super importante na Grécia, mas ele era o Las Vegas da época. Sei quantas prostitutas lá para os templos. Agora eu já fico feliz de ser grega. Agora vocês esquecem que eu sou grega. Os templos das deusas, sacrifícios acontecendo, prostitutas, né, fazendo sacrifício, porque a prostituição ela é um culto aos demônios, tá? Michele, a prostituição, então, ela é um culto aos demônios, então, se relacionar de forma íntima antes do casamento, é isso, é isso. Assistir coisa errada no Netflix, é isso, é isso. Acessar coisa errada no Instagram, é isso, é isso. Pornografia, é isso, é isso. Tá? Então, o que que acontece? E vocês imaginam, né, um Las Vegas bem bagulhado. Então, agora que você imaginou isso daí, as prostitutas andando na rua, é, hoje nós estamos igual. Aqui na Inglaterra tá igual. Elas andam na rua. Os shorts não cobrem mais absolutamente nada aqui. Elas andam de sutiã de renda no centro aqui da cidade que eu moro. De 12 para 16 anos. Tem dia que eu fico com o estômago embrulhado, porque eu tenho uma menina que vai fazer 12 anos em setembro. E eu gostaria de fazer para vocês uma pergunta. A gente está levando isso a sério? Ou será que a gente também segue influenciadora com esse tipo de traje? Eles viviam nisso. Nós estamos também perto de tudo isso daqui. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom o homem não toque mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua singular esposa. E cada mulher tem o seu próprio marido. Voltamos lá em Adão e Eva. Um e um, né? Bonitinho, né? Bem claro, não precisa explicar nada, nada, nada. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao marido. Ai, Michele, conceda o quê?
o anel de brilhante, a progressiva que eu estou precisando, concedo o quê? Vida íntima. Porque ele está falando por causa da imoralidade, para que você não entre em tentação. Então, você. Eu não sei se todos vocês aqui sabem, todo mundo come? Todo mundo come? Ou tem alguém que vive sem comer? Não come. Não come. Tem alguém aqui? Quando a gente come, não é se a gente faz aquela comida gostosa. Hoje eu passei por uma prova com meu arroz. 50 minutos para um arroz ficar pronto, tive que comer meio duro. Eu falei, quer saber de uma coisa? A live vai começar na hora certa. Vai arroz duro mesmo. Nunca aconteceu isso, mas vocês entenderam, né? Então, comi o arroz duro. Mas se você come aquele arroz soltinho, branquinho, você faz aquela carninha, dá um prazer. Não dá? Vida íntima é prazer natural do corpo do ser humano. Deixado por quem, gente? Foi o homem que inventou? Quem que deixou? Como que se faz filho? Por pensamento, Michele. Eu amo meu marido, ele me ama, o filho nasce. Ninguém conseguiu criar bebê até o dia de hoje, a não ser por uma relação de um homem e uma mulher, a qual traz prazer aos dois. Então vamos ler de novo agora que a gente caiu a ficha que é natural, que vem de Deus, que isso é Deus que deixou. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise agora. Na infância e na adolescência de vocês, vida íntima do casal ou sexo, é era o quê? Era sujo, proibido, errado, pecado? Porque esse é um detalhe. Se nunca ninguém te ensinou que era maravilhoso, prazeroso para a vida, o que Paulo falou de novo? Porque cada homem tem a sua esposa, cada mulher tem o seu próprio marido. Aí você casa e aí você vem com é pecado, é isso, é aquilo. Eu tive mentorada, não orava antes, não orava depois. Uma confusão, uma confusão. É como se naquele momento Deus para de existir ali no meio do casal. Parou. Deus não pode nem ver. Mas não foi ele que fez seu corpo funcionar assim? Você não ora para Deus estar na mesa com você? Você ora ou não ora para Deus abençoar a sua mesa quando você vai comer? Ele é ou não é onipresente? Então, por que você tira ele da vida íntima? Ali nós começamos a criar minhocas que dá erro dentro de um casal. E Paulo desfaz das minhocas aqui para nós, tá? Então, prestem bem atenção. Ele tem que conceder a fisiologia da esposa e ela, o esposo. Ah, e aqui nós temos um detalhe, né? Extrovertidos são de um jeito, introvertidos são de outro jeito, mas todos acabam precisando, tá? Então é conceda. Não tem outra história, é conceda. Será que você está dizendo não? Vamos lá. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Ele faz mais uma frase para deixar para nós ficar claro. Ter poder sobre o corpo é dizer assim, hoje não, nem hoje, mês inteiro, 6 meses, estou me consagrando, estou irritada com você por causa daquele assunto, vou te punir aqui. Então, um lado está pondo o outro lado em tentação, por causa da dureza do coração. Gente, é complicado também você passar o dia inteiro num dia confuso no relacionamento dos dois, sabe? Você pediu 1000 vezes para pôr a bendita toalha no varal, tirar de cima da cama, molhou a cama. É uma benção, homem é uma benção para isso. Pega o seu chinelo, fecha a porta da geladeira, traz a criança da escola. Aí daqui a pouquinho tá ligando a escola, entendeu? E aí de noite, aí a pessoa fala assim: ah, você tá linda. Aí você, vingança te toma conta.
toma conta mesmo, totalmente. Você fala, tô linda? Ah, lembra daquele chinelo? Lembra daquela toalha? Lembra daquela criança? Aquela irritação que eu senti? Você acha que vai sair agora que eu tô linda? E aí você, Paulo falou, foi o Paulo, foi Michele, não faça isso. É necessidade. Michele, o que que eu faço com a toalha, com a criança, com as finanças? Conversa difícil. Se eu esquecer de falar para vocês sobre conversas difíceis, vocês me lembrem, tá? Mas não é isso que Paulo ensinou. Resolve o perrengue naquele momento. Ele não falou. Aproveita para você se vingar. Vingadores. Tem um filme também, não tem? As Vingadoras. As Vingadoras. Geralmente é a mulher que faz isso. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração, depois que tomem a vida conjugal, para que Satanás. Opa! Olha quem vai se aproveitar! Olha quem vai se aproveitar! Você enfrenta ele? Eu não. Eu não. Eu tô fora do jardim? Desde Eva? Tá brincando, menina, que eu vou enfrentar ele? Que eu vou entregar de bandeja? Paulo já explicou, acabou, acabou, acabou. Você sabe o que você faz. Não tente vocês para não terem domínio próprio. Por quê, gente? Vocês já viram alguma vez? Não sei se vocês fizeram pesquisa, o que acontece com uma pessoa que está 3 dias com fome? Ela começa a não raciocinar mais. Ela pode fazer atrocidades. Aí, se ela permanece com fome, o que que acontecia naquela cidade? As meninas que estudam mais tempo Bíblia, aconteceu lá por causa da fome. Eles começaram um comer o filho do outro. E o profeta se abateu demais. Ah, Michele, eu não faria isso. Sério? Você já passou isso de fome? Eu gosto do pastor Presley que ele fala, a gente sentiu vontade. A gente sente vontade de comer fome, não. Fome, não. Eu passei muita fome, eu dizia, né? Só que eu tinha arroz branco e ovo. Uma vez eu comi um mês inteiro de arroz branco e ovo na Grécia. E o meu pão só tinha manteiga. Só, um mês inteiro, batido. Nada diferente do que isso. No meu aniversário de 15 anos, março. Só que eu não passei fome, porque tinha arroz branco, tinha ovo, tinha pão, tinha manteiga. Aí o médico do Brasil, os médicos do Brasil são maravilhosos. Ele falou para mim, tinha ovo. Isso foi muito bom que você comeu muito ovo, que ele tem de tudo. Sua dieta foi boa, né? Mas seu estômago tá fechado, não coma bolo de milho. Demorei 10 anos morando no Brasil para comer bolo de milho, senão eu vomitava, porque o estômago tinha ficado pequeno, tá? Então, gente, aqui ele está falando claramente, Satanás vem tentar porque a gente perdeu o domínio das coisas, a gente perdeu o domínio próprio, nosso corpo já não tá bem, não tá legal. É fisiológico a vida íntima do casal, é natural, foi Deus que deixou. Você tá casada? Tá casada direitinho? Você não fica atrás de pornografia, você se cuida, você vai para a cama pensando no seu marido, é altar para Deus. É agradável diante de Deus. É bom, é Deus que fez, ele fez o corpo vai funcionar assim. Peça para ele ressignificar sua mente, seu coração. É o coração de novo, né? E digo isto como concessão. É não. Agora grifam não aqui. Não como mandamento. Então, se o seu esposo falar para você, olha, esse negócio aí de você orar e a gente, não funciona, meu corpo, ele ora, ele lê Bíblia, ele ora, ele jejua, meu corpo não. O que que nós lemos então mais para cima, né? O marido tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. Então, é a outra pessoa que tem poder sobre o nosso corpo. Se ela precisa, ela precisa. Então, aqui não é um mandamento. Eu já recebi muitas irmãs, 6 meses o marido jejuando. Porque ele faz missão, porque ele é do ministério. Lê a carta de Paulo para o marido. Não! Grifa bem grande, não! Se a sua esposa não concordou com você, se o esposo não concordou com você, não tem como fazer esse tipo de jejum. Concordou? Faz. O corpo deu alertas, volta. Simples, gente, simples, muito simples, muito simples. Gostaria que todos os homens fossem como eu, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ai, que lindo! É um dom, gente. É um dom. Ó,
Intimidade, um casal, dom. Você tem esse dom? Se casou, você tem que ter, senão você enganou. Se você não tem, não case. Né? Mas nós também tivemos um erro gravíssimo, gravíssimo nas igrejas. Todo mundo tinha que casar. Caso não casasse, eles eram homossexuais. E eles até poderiam ter uma inclinação, gente. Nós estamos falando de hormônios e etc, tá? Mas eles não saíram dos pés do Senhor. Mas eu conheço casal, dois, não somente um, que o problema era fisiológico, era de saúde, eram problemas mentais que afetavam. Só que a família não contou para a noiva, e a noiva nunca teve intimidade. Mas quando ela peca, ela é errada, ela fica sem ministério, ela é errada e tudo acontece na vida dela. Tudo isso é falta de conhecimento. Líderes que não conversam com médicos para entender. De corpo fisiológico. E também fez uma vista grossa, né, para esse verso de Paulo, que ele falou: não casa, dedica-se ao Senhor. Tá? Mas aí começa. E o jovem, ele fala: tem que casar. Né? Não sei se vocês têm filhos adolescentes, mas depois que eu fiz esse capítulo com o irmão Anderson Passos, eu tive outra conversa com o meu filho. E outra conversa com a minha filha. Quem aqui estudou a Bíblia vai se lembrar que Paulo está falando tudo isso e em breve vai ter uma perseguição horrível sobre o povo de Deus. Que Jesus profetizou ela. Vai destruir o templo. Vai pôr uma bandeira de um porco sobre o templo. Vai destruir tudo aquilo. Até o dia de hoje não foi levantado mais. Vai matar. Então, você imagina, você vai ver sua esposa sendo morta, seu filho sendo morto. Então, era a época para eles saírem se casando, formando família. Se o negócio começar a apertar daqui para frente sobre os filhos, é época para ter filhos? O Estado vai pegar seu filho, não sei o que lá vai pegar seu filho, você não tem mais domínio sobre o filho, você não pode criar na palavra de Deus. É tempo? Então, cada casal, ele vai analisar os tempos, ele vai orar, ele vai observar os tempos, ele vai observar o que está acontecendo na Terra. Não dá só para ver dancinha no TikTok, gente. Não dá, não dá. Ele vai observar o que está acontecendo em volta. E aí ele vai tomar decisões. Isso não significa que a pessoa não tenha o dom, né? E um não se mete na vida do outro. Naquela época lá, gente, quem estava se casando e tendo filhos, quem estudou mesmo, né? Que a gente fez isso daqui, vou falar algo bem pesado, mas foi o que aconteceu. Eles rasgavam a barriga das mulheres, arrancavam o filho, matava para depois matar a mãe. Paulo cria na profecia que saiu da boca de Jesus. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê um texto, para a gente não fazer bagunça, né? Mas estamos aqui para isso, juntinhas agora. Então, por isso que ele fala, né, que ele gostaria que todos os homens fossem como ele. O que está fazendo Paulo? Não querendo casar? Não, dedicados ao evangelho, eles tinham pouco tempo, eles iam morrer, a perseguição era terrível, estava morrendo um atrás do outro. É dedicação de evangelho, não é sobre tudo as minhocas que as pessoas ficam pensando. Que ele não queria mulher, que isso, que aquilo outro, não é. O Espírito Santo fez uma mudança na vida de Paulo gigantesca. Ele foi um gênio na época, daquela época. Ele foi lá nos pés de Gamaliel, ele conhecia o Velho Testamento, mas daí Deus faz uma transformação nele, em Cristo. Mas olha a quantidade que ele deixou para nós, como que ele viu o Velho Testamento. Olha a quantidade de carta que nós temos de Paulo. Dava tempo, gente, de ele proteger e cultivar uma esposa e filhos, se ele estava dedicado à esposa de Cristo. E se seu filho vier e te falar que ele vai se dedicar à esposa de Cristo, o que você vai falar para ele? Ou filho de algum irmão da sua igreja? Será que a gente vai continuar machucando? Nunca mais, né? Depois desse verso, nunca mais. Nunca mais. O jovem e a moça que se dedicar a Deus, que está no nosso meio, que não saiu do nosso meio,
mas não casou, não tem o dom, mas está ali conosco, servindo a Deus. No entanto, cada um tem. Agora, vamos também grifar aqui, de Deus, o seu próprio dom. Então, sexo não é sobre sensualidade. Sensualidade é reprovada por Deus. É sobre intimidade com o seu esposo. E isso Deus te deu. Grifa, grifa, grifa. Se leia todos os dias. Se você tiver qualquer bloqueio, leia todos os dias. Na verdade, um de um modo e outro de outro. E lá vem a ciência explicando como é o extrovertido, como é o introvertido, como é esse, como é aquele, né? Que ela traz explicações para que Deus já contou na Bíblia. E aos solteiros, viúvas, digo que lhe seria bom se permanecesse no estado que também eu vivo. E ele está falando com o povo que vai passar por aquilo. Esses solteiros não é hoje. Não bagunça as coisas. Tá? Então, você tem o dom, Deus te deu, você precisa ter marido, case. Já casou? Se entregue gostoso. Viva o amor de Deus, tá? Se alegre. Se alegre. Terminou? Dá graças a Deus, Senhor. Olha aqui nós dois, né? Entenderam, lindas? Então, aquele solteiro, aquelas viúvas, a perseguição estava à porta. Tá? A Bíblia não consegue ter a quantidade de nome de mártires. E eu tenho vergonha quando eu escuto a vida de um mártir. Vergonha. Eu sempre falo, Michele, misericórdia, se ajeita. Mas se não consegue se dominar, que se casem, porque mesmo que venha uma perseguição, se estava difícil, fosse, né, para o pecado, era melhor que casasse para ter a vida íntima. Quer dizer, gente, agora vamos concordar com uma coisa? Vamos concordar aqui. Se uma mulher e um homem casou e tem vida íntima, fechou. Então, esse negócio de minha esposa não me sustenta, meu esposo, aí vou procurar fora, caiu por terra. Caiu por terra. Na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia não tem nada disso. Michele, mas você tem que ver aquela pessoa. Ela foi e está com uma pessoa, inclusive, casada, acabou com outro casamento. É uma criança ferida. Ela foi tão desvalorizada que ela continua se desvalorizando. E ela não encontrou Cristo. É simples assim. Não julgue. Ore. Faça o contato de um terapeuta. Essa pessoa não é feliz. Não será feliz. E está plantando e cultivando sementes ruins. Porque o lar que ela destruiu vai pesar para ela. Né? Vamos ver se nós finalizamos aqui. Aos casados ordeno, não eu, ai que lindo, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Então, gente, a ordem é não separar, tá? É não separar, não adianta, não adianta, não adianta, não tem motivo. Me quer, mas não combina. Não combina, não é que não combina, meu amor, você não tem autoconhecimento. Vem fazer uma mentoria com a Michele, vem acordar, vem fazer uma terapia. Acabou esse compatibilidade. Como que era que eles chamavam mesmo? Agora parou de falar um pouquinho essa frase, né? Incompatibilidade G. Gênio, gênio, né? Não é falta de autoconhecimento. Você se conhece, acabou, acabou. Ok? Então, vamos lá. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. Quer dizer, olha, gente, mesmo que aconteça alguma coisa, tem que se reconciliar. A reconciliação, nós com tanto pecado, somos perdoados, reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Mas a dureza do nosso coração olha para o pecado do marido e não dá chance. Aliás, né, eu já ouvi caso que chegou para mim a ponto de a pessoa tentando já dar um jeito que o marido então peque logo, que já tinha outro na fila, né? E a mulher, se a cobra picar ela é astuta demais, né? Então, tudo isso é o Espírito Santo, gente? Não é o Espírito Santo, é a nossa carne, é as nossas dores. Uma pessoa que ela deseja adultérios, etc., ela foi desvalorizada na infância, ela não foi vista, ela não foi amada.
e aí ela vai seguir fazendo isso, e por aí vai, gente, não vai ficar legal o negócio, entendeu? Então ela precisa de Cristo e precisa de terapia, não podemos deixar a outra parte. Geralmente, você vai olhar a infância dessa pessoa, você vai entender o que eu estou falando aqui, tá? Bom, ele vai seguir aqui muitos e muitos mais tópicos, e que vai falar do divórcio e etc. Então, eu vou fechar aqui para não ficar muito longo, tá? E aí, dependendo das perguntas de vocês, talvez a gente tenha que olhar para a parte do divórcio. Nós somos perdoados, gente, todos os dias, o tempo todo. Então, se há um deslize da esposa, há um deslize do esposo, mas houve um arrependimento genuíno, o mandamento bíblico é perdoar. Não tem divórcio, é perdoar. Agora, gente, perdoou, mas tem que fazer uma terapia de casal, porque o mesmo motivo que levou aquele primeiro adultério, se ele não for tratado, ele vai levar os demais. Então, terapia de casal, terapeuta, autoconhecimento, vai precisar fazer parte da vida desse casal. Um pastoreio de pessoas sérias, né? Temos muita dificuldade hoje de encontrar uma pessoa sincera para a gente confessar os nossos pecados, os nossos perrengues, para que uma outra pessoa possa ver algo que nós não estamos enxergando, nos direcionar, mas Deus está levantando mulheres e homens capacitados pelo Espírito Santo nesse século horroroso que a gente está vivenciando. Então, sim, existe. Ore para que Deus ponha no seu caminho o terapeuta certo, o irmão certo, a irmã certa. Ore para que Deus ponha no seu caminho. Ele não pôs essa live no seu caminho? Ele pôs. Ele põe. Ele traz. Ele é o Deus da restauração. Ele é o amor, aquele que nós não compreendemos com essa nossa cabecinha pequena, tá? Então ele faz, ele faz. Mas, Michele, olha, já estão passando de não sei quantos adultérios e etc. Aí você tem liberdade para você poder servir a Deus, você tem liberdade, tá? Porque é muito provável esse esposo, ele não foi, de fato, convertido. E nós temos a carta de 1 Pedro 3 falando do esposo que não é convertido, tá? Gente, o esposo não convertido, ele não é o carrasco, o narcisista, o psicopata, o sociopata, tá? O abusador, psicologicamente abusador. Ou com as mãos, abusador, que você tem medo. Qual é a próxima porta que ele vai quebrar? Qual a próxima tigela que ele vai quebrar? Qual é o tapa que ele vai dar no seu filho do nada? Não é disso que a Bíblia não fala desses camaradas. Aí existe polícia, lei, advogado, tá? E nós também não falamos deles. Então, toma cuidado, leia 1 Pedro 3 com cuidado, porque a gente teve a história de uma irmã que avisou, ela mostrou as marcas e não deram atenção. Então, fizeram um funeral dela, tá? Então, fizeram até rápido, porque abalou a cidade. Ela procurou, ela contou. Nós não estamos falando disso aqui. Mas ele é aquele amor, amor de gente, aquele maridão, ele vai na igreja com você, bonitão, você gosta dele, e aí, enfim, ele trabalha, paga as contas, tudo bonitinho, tudo gostoso, você se sente protegida, cultivada ali, tudo direitinho, mas você sente que ele ainda não está convertido.